Agora, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, as escrituras sagradas comigo, no livro de Apocalipse. Começar essa quarentena antes da gente que a pandemia se intensificou aqui no nosso país, no nosso estado, foi necessário parar as exposições, mas hoje eu retorno ao livro de Apocalipse, não na sequência em que nós estávamos. Hoje a gente vai lá para o fim do livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Nós iremos ler do verso 1 até o versículo de número 8. Estarei pregando nesse texto hoje porque sinto a necessidade de pregar nele. Deus colocou no meu coração para que eu pudesse estar falando sobre isso para vocês. Tenho visto muitas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, desse momento de isolamento. Muitos perguntando quando será o fim desse isolamento e como será o fim de todas essas coisas. Tenho visto declarações de algumas pessoas dizendo que nós não podemos ser mais os mesmos depois de passar por essa pandemia, por essa situação extremamente complicada. E queria falar para vocês sobre o fim, mas não o fim da pandemia, mas eu gostaria de falar para vocês sobre o fim glorioso que aguarda os filhos de Deus. E aí eu falo do fim, de fato, não só da pandemia, mas o fim desse mundo caído, quando o Senhor Jesus Cristo virá dos céus para restaurar o mundo, para buscar a sua igreja, para julgar o mundo, que é como diz as Escrituras Sagradas. Portanto, vamos ler o que diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Dize-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus aplique a sua palavra de maneira poderosa em nossos corações, de maneira que essa palavra possa nos confortar, ao passo que também ela nos faça temer e tremer diante da verdade a nós revelada. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, bendito, louvado, exaltado seja o teu excelso, poderoso e glorioso nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita bondade com a qual o Senhor nos tem amado. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia que alcançou as nossas vidas, os nossos corações. Pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar ao teu povo, que mais uma vez o Senhor fale à tua igreja através da tua palavra, que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra nos direcione. Dá, Senhor, que sejamos capazes de mais uma vez ouvir a tua voz nessa noite, que o Senhor mais uma vez se revele a nós de maneira poderosa, de maneira gloriosa através da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do erro, do engano, e faz com que, Senhor, mais uma vez,
Satanás, o falso profeta, eles já estão lançados, já foram de fato lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Todos aqueles também que carregaram a sua imagem estão nesse lago de fogo e enxofre com eles. A semente da serpente, ela já não existe mais nesse momento. Esse é o momento de uma nova era. É o momento de um lamento que não volta mais. Chegou o momento de nós vermos um mundo tão sonhado. Um mundo perfeito. E esse mundo perfeito que aqui vemos sendo revelado para nós no livro de Apocalipse é um mundo que vai durar para sempre. Nós vivemos a busca de um mundo perfeito e o ser humano tem tentado por diversos modos conseguir esse mundo perfeito, seja através da filosofia, seja através da psicologia, seja através da sociologia. Nós, seres humanos, temos tentado o tempo todo transformar esse mundo que aqui vivemos num mundo perfeito. Mas eu gostaria de frustrar toda a sua expectativa nessas ciências e afirmar a você que é impossível o homem, sem a ajuda de Deus, chegar a esse mundo perfeito. Uma vez que o pecado tornou o homem incapaz de fazer isso, e mais ainda, o pecado contaminou esse mundo que sofre e que geme por conta do pecado do homem. O texto começa nos dizendo, em primeiro momento, que Deus fará nova todas as coisas. Note o que diz o texto no verso 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus estabelecerá um mundo perfeito. Deus pode, de fato, introduzir uma sociedade perfeita. E só Ele é quem pode fazer isso. Deus é quem vai estabelecer esse novo mundo. Mas, na verdade, Ele já começou a estabelecer esse novo mundo perfeito. Deus está no tempo, começando um novo mundo para a sua glória, um mundo de glória pela obra do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 5, nos diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus está começando a restabelecer esse novo mundo a partir da regeneração. A regeneração é uma nova criação. O início desse mundo está sendo implantado no coração dos homens. Ele foi implantado no meu coração e ele foi implantado no seu coração. E Deus, através da obra gloriosa do Espírito Santo, através da ministração da palavra de Deus, está implantando essa transformação no coração de homens. Deus está fazendo isso nesse exato momento. Pela obra do Espírito Santo, todos nós recebemos novos desejos. As coisas que antes nós amávamos, agora nós odiamos. As coisas que nós antes odiávamos, agora nós amamos. Amávamos o pecado e odiávamos a Deus. Mas agora nós odiamos o pecado e amamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora buscamos a santidade. Nós somos uma nova criação, você é uma nova criação de Deus. A sua postura agora não é de alguém que está tocando uma música contrária à vontade de Deus, mas agora você está tocando uma música em harmonia com a vontade de Deus. Sua vida agora glorifica o nome daquele que é Senhor soberano de todas as coisas. Você agora deseja praticar obras de justiça. Você quer viver uma vida que glorifica ao Senhor nosso Deus. Deus já começou a estabelecer esse novo mundo através da sua vida. Deus começou a estabelecer essa nova sociedade a partir de você. E agora eu e você, nós queremos fazer obras de justiça. Agora eu e você temos uma nova comissão nas nossas vidas. Comissão essa, que é espalhar a notícia desse mundo perfeito a todos quanto possamos fazer assim. Pregando o Evangelho, expondo a verdade de Deus, levando Cristo a esse mundo caído, que tanto carece e necessita ouvir a palavra de Deus, trazendo luz às trevas,
trazendo verdade a esse mundo que vive mentiras, trazendo a realidade para pessoas que vivem uma espécie de fábulas, trazendo visão para aqueles que estão cegos, nus, carentes da verdade do Evangelho. Esse agora é o objetivo das nossas vidas. Deus está estabelecendo um novo mundo, um mundo perfeito através das nossas vidas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida e vida em abundância. Esse mundo perfeito, essa sociedade perfeita, ela começa em nós. Deus começou essa obra no meu coração, no seu coração, em nossas vidas, através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O segundo destaque que eu gostaria de fazer para vocês, a partir do texto que nós lemos, é a respeito de como é que Deus fará isso. Como é que Deus implantará esse mundo perfeito? Como isso será? João diz que isso vai acontecer como num piscar de olhos. Pedro afirma que esse mundo vai ser como que um rolo, onde os seus elementos vão se desfazendo, abrasados, e ele será destruído com fogo quando Jesus voltar. Mas ainda assim, no momento em que esse mundo for destruído, ele vai reaparecer, é o que diz o verso 1. E aparecerá um novo céu e uma nova terra no lugar do céu e da terra antigos. Mas esse novo céu e essa nova terra não será um novo céu e uma nova terra diferentes desse céu e dessa terra que nós conhecemos. A palavrinha usada aqui no grego por João para tratar desse novo céu e nova terra, aqui no verso 1, é a palavra kainos. Essa palavra significa novo, mas não significa outro. É um novo mundo, mas não é um outro mundo. É a mesma coisa que Jesus diz em Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus está falando de uma era futura, acerca da sua vinda. Ele diz: vocês me seguiram até a regeneração, onde todas as coisas serão feitas novas, e o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, mas vocês também se assentarão. Haverá uma regeneração de todas as coisas. Não será, por exemplo, uma ordem alienígena de coisas, ou uma ordem alienígena de seres. Será um meio ambiente reconhecível. Será um mundo físico e nós seremos criaturas físicas. E por que é importante nós entendermos isso? Porque há pessoas achando que nós iremos viver em espírito eternamente. Eu gostaria de dizer a você que, se você é cristão, um dos pilares do cristianismo, uma das coisas principais para sermos cristãos de verdade, é crermos na ressurreição do corpo. Todos nós cremos na ressurreição dos crentes, onde os nossos corpos serão refeitos, mas eles serão refeitos para serem imortais. Os túmulos se abrirão, diz as Escrituras, e esses corpos sairão de lá. A morte devolverá os seus mortos. A semelhança do que a gente vê lá no profeta, no Vale dos Ossos Secos. Ossos se juntando a ossos, formando de volta os seus nervos, carne, e tornando até vida. Deus fará de novo um mundo, agora um mundo perfeito, novos céus e nova terra. Não mais um mundo caído, porém não um mundo diferente. Não viveremos em espírito, mas viveremos em corpo, num mundo físico, para a glória do nosso eterno, bendito e maravilhoso Deus. Deus é bondoso. Viveremos com Ele, teremos esses corpos, todos esses corpos nossos serão reconstruídos fisicamente. Vivos seremos num mundo físico, um novo mundo, mas não um outro mundo. Olha que coisa maravilhosa o texto continua dizendo. Deus e Cristo estarão presentes em toda parte. É o que diz o verso 2 e o verso 3. Note comigo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo não vai estar mais no deserto. Já não será Jerusalém o lugar de adoração. As igrejas, os templos da igreja não serão mais o lugar de adoração. Os santos, dos santos que havia lá no templo, já não representará mais a presença gloriosa de Deus. Na verdade, não haverá lugar nesse novo mundo onde a presença de Deus não possa ser sentida. Literalmente, o que nós teremos é a fé que hoje cremos se tornando visível. Isaías capítulo 33 diz o seguinte: os seus olhos verão o rei na sua beleza. Hoje, nós vemos como que se fosse através de um vidro embaçado, mas lá será face a face. Apocalipse capítulo 19 diz o seguinte: os remidos o verão face a face. Que alegria, que júbilo, que glória. Os santos do Antigo Testamento ouviram a expressão: ninguém pode ver Deus e viver. Até mesmo os anjos, sem pecados, cobrem os seus rostos, porque não são capazes de contemplar a Deus na sua glória. Mas você, pecador, que foi salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, você, todos nós, pela graça de Deus, seremos tão perfeitos, tão santos, tanto no nosso corpo como na nossa alma, ressuscitados, de maneira que Deus, o seu Salvador, olhará tanto para mim quanto para você, e Ele não encontrará em nós nenhum pecado, não haverá em nós nenhuma transgressão, não haverá pecado no povo de Deus. Todos nós seremos tão perfeitos à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos convidará para nos casarmos com Ele, para podermos olhar e se maravilhar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para Ele face a face como Ele o é. Que alegria isso será. Que maravilha isso. Olhar o Senhor glorioso face a face. Que privilégio. Em algumas culturas, você não pode olhar nos olhos de outras pessoas que são superiores a você. Mas naquele dia glorioso, nós não teremos vergonha de olhar para Cristo. Porque não haverá pecado em nós. Não haverá mais nada que nos separe de Deus. A fé se tornará visível. Aquilo que hoje cremos se tornará visível. E o veremos face a face. Quando nós chegarmos no céu, não iremos nos maravilhar, por exemplo, irmãos, com ruas de ouro, portões de diamante, de cristal. Não é isso que irá encher os nossos olhos e os nossos corações. Mas aquilo que nos fará maravilhar é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que nós poderemos olhar para Ele, face a face, nos seus olhos. Note outra coisa interessante que o texto começa a dizer: o mar já não existe. E nós perguntamos, o que é que isso significa? Lembre-se, João está preso na ilha chamada Patmos. O mar impedia que João fosse ver as congregações que ele pastoreava. O mar isolava João da sociedade. O mar também era um grande inimigo para os povos antigos. Porém, o texto está dizendo, já não existe mais o mar. E isso pode significar muitas coisas, das quais eu vou destacar pelo menos 5 coisas diferentes. Em primeiro lugar, o que o texto está dizendo é, já não há mais separação. João estava separado de todos, naquela ilha, isolado,
longe da igreja, longe do restante dos discípulos, longe da sociedade, longe. O mar separava João de todos. Eu gostaria de fazer você pensar e trazer para a sua reflexão a partir dos dias que você está vivendo hoje. Muitos de nós estamos isolados, estamos separados. Estamos isolados por causa desse Covid-19. E talvez o Covid-19 nesse momento seja o mar da sua vida. O mar separa. E sabe o que a Escritura está dizendo? Não haverá mais separação. Segunda coisa que essa frase quer nos dizer é que não há mais perigo. Não existe nada nesse mundo mais perigoso do que o mar. Os seres humanos têm estudado o espaço e muita coisa, mas os oceanos, coisa que isso pode significar para a gente. Não haverá mais mistério. Hoje estamos vivendo incertezas. Não sabemos quando a gente vai sair dessa quarentena, não sabemos quando vai surgir de fato um medicamento que vai resolver o problema desse coronavírus. Nós não sabemos se terá uma vacina. Vivemos nesse mundo em incerteza, porque nós não temos o controle do futuro. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Toda a história está nas mãos de Deus. E Deus soberanamente tem conduzido todas as coisas para a glória do seu nome. E eu quero dizer uma coisa para você. Naquele dia glorioso, não haverá mais mistério. Quarta coisa, não haverá mais mudança. Quantas mudanças a gente tem feito nos dias de hoje? E já observou o quanto o mar muda? É possível que você entre num barco, num navio, comece sua viagem com o mar calmo e tranquilo. Mas daqui a 5, 10 minutos o mar pode se tornar revolto. Sabe o que é que o texto está dizendo? Não haverá mais mudanças. E a quinta coisa, o mar já não existe, significa para nós, não haverá mais conflito. Quantas pessoas têm entrado em conflito consigo mesmo nesse momento, diante desse isolamento, diante dessa dificuldade que nós estamos passando? Conflitos diversos nós estamos enfrentando. À beira de uma guerra financeira é o que nós estamos. Vivendo uma situação extremamente complicada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O mar já não existe. Também significa que não haverá mais conflito. E sabe por quê? O versículo 4 nos diz: não haverá mais conflito, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá, diz o texto, não haverá luto e não haverá dor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Hoje vivemos assim, enfrentando dificuldades, separação, perigo, mistério, mudança, conflito. Mas lembre-se, naquele dia glorioso, nada disso haverá mais. Porque o próprio Deus enxugará dos meus olhos, teus olhos, toda a lágrima. Na nova terra tudo será perfeito. A ponto de nós não precisarmos lá nem de sol, nem de lua, mas o próprio Cordeiro de Deus será a luz. E talvez você fique pensando, como é que isso pode acontecer? Eu queria dizer para você que algo semelhante já aconteceu. Se você for olhar o relato da criação, a primeira coisa que Deus disse: haja luz. E houve luz sem Deus ter criado o sol. Deus só vai criar o sol posteriormente. Isso significa que Deus é tão poderoso que Ele é capaz de gerar luz sem precisar de sol, sem precisar de lua, sem precisar de estrela ou de qualquer coisa. Deus é suficiente nele mesmo. Ele será a própria luz. O próprio Cordeiro será a luz. E sabe o que o céu significa aqui para a gente? O céu significa uma comunhão perfeita com o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós o conhecemos.
nós o amaremos, nós teremos comunhão com Ele para sempre, nós nos regozijaremos no sorriso dEle, nós vamos nos banhar eternamente na sua. Cristo prepara o lugar, foi isso que Ele disse, e o Deus Pai prepara a eternidade. Deus é um Deus preparador, preparando um lugar para pessoas preparadas, para que adentremos nesse mundo perfeito, com almas perfeitas e corpos perfeitos, para a glória do seu nome, que é santo, bendito e maravilhoso. Robert Murray McCheyne afirma o seguinte: quando eu te vir como tu és, e quando eu te amar com um coração que não peca mais, então, Senhor, eu te conhecerei completa. Encorajamento. Quantos de nós lutamos cada dia? E será que eu vou chegar no céu? Nós nos sentimos tão indignos, nós somos tão pecadores, o nosso pecado é tão intenso, nós nos sentimos como quem fez pouco progresso desde o dia em que nascemos de novo até agora. O nosso processo de santificação parece tão frágil. Daqui em diante, glória. Se a sua confiança está no chegar a corpo que será totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Diante de tudo isso que eu expus para vocês, surge agora a pergunta para cada um de nós: quem estará? Quem habitará de fato? Assim a palavra. Aquele que está sentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda. Eu aqui. Herdar coisas. Eu lhe serei Deus. A todos os parte que lago que João está dizendo que à medida em que nós passamos por essa vida, ou nós somos vencedores, ou nós somos vencidos. O vencedor é aquele que, através do domínio do Espírito Santo, vence o pecado. Sim, eu ainda peco. Tristemente, nós ainda pecamos, mas o pecado não deve mais ter domínio sobre as nossas vidas. Mas os vencidos, o pecado ainda os domina. Um puritano congregacional chamado John Owen disse o seguinte: a diferença entre um crente e um descrente é que o descrente abraça o pecado, mas o crente experimenta o fato de que o pecado o abraça. Há uma enorme diferença nessas duas coisas. Os medrosos, os incrédulos, os que colocam as suas confianças em outra coisa, que não no Senhor Jesus Cristo, esses serão como peixes mortos que descem a correnteza desse mundanismo presente. Eles serão lançados no lago de fogo. Serão para sempre separados de Deus, na sua misericórdia, do seu favor, mas sempre estarão presentes a ira de Deus sobre a vida desses. Eles continuarão a pecar, continuarão a se rebelar contra Deus.
O inferno. O inferno é um lugar terrível. Não existe intervalo no inferno. Não existe alívio no inferno. Não existe fim no inferno. O inferno durará tanto quanto o céu durará. Por que você haveria de viver nesse mundo longe de Cristo? Por que você ainda insiste em viver a sua vida longe de Deus? Por que viver para esse tempo quando, na verdade, você pode viver para a eternidade? Por que continuar a viver para esse mundo quando você pode dedicar a sua vida para o mundo perfeito? Lembre-se, todas as suas atitudes nesse tempo presente, elas reverberam, elas ecoam num lugar chamado eternidade. Falando de eternidade, o puritano Thomas Watson afirma: se nós pudéssemos juntar em um monte toda a areia que existisse no mundo, e nós queremos mudar toda essa areia que existe no mundo de lugar, e nós pegássemos um passarinho que a cada 1000 anos pudesse transportar um grão dessa areia para outro lugar, depois de milhões, bilhões, zilhões de anos, quando ele conseguisse transportar toda a areia, aí é que a eternidade teria começado. Quando nós nos deparamos com o verso 8 e lemos o que está escrito no verso 8, você pode estar perguntando: pastor, eu não sou assassino. Mas será que isso é verdade? Jesus disse que se você odeia o seu irmão sem motivo, você já é um assassino. Talvez você olhe para esse versículo 8 e diga: pastor, eu não sou adúltero. Será que é mesmo? Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou com ela no seu coração. A questão aqui não é se somos culpados por esses pecados, mas é se nós somos dominados por esse pecado. Se somos ou não dominados por eles. Se somos perdedores ou se somos de fato vencedores. Preciso pegar todos esses pecados. Parar de cometer. Parar de fugir daquele quem não se... No dia do juízo, todos... Você precisa se arrepender. Você precisa confiar em Deus Filho somente, entendendo que só Ele é capaz. É muito arriscado você. Por que você ainda fica arrumando desculpas para vir a Cristo? Observe, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Meu amigo, ame a sua vida, cuide da sua vida. Pare de tentar salvar a você mesmo. Pare de tentar se reformar. Desista da batalha. Ponha as suas armas de guerra no chão e se renda a Cristo nesse momento. Diga a Ele: Jesus, aqui estou, tal como eu sou, com todos os meus pecados. Não consigo me fazer uma nova pessoa. Faz de mim uma nova. Para esse mundo perfeito, para que quando eu estiver perante o Senhor poderá se por mim um cântico, que o Senhor vê a sua própria imagem em mim, e a sua graça está em mim, e a sua santidade está em mim, e a sua perfeição está em mim, e eu serei. Quem estará? Quem habitará?
entregarem as suas vidas a Jesus. Buscando no Senhor Jesus Cristo a redenção da salvação. Só Cristo proporciona. Queria dizer a você, entregue a sua vida. O Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Renda-se a Cristo. Deixe que Deus transforme sua vida. Deixe que Deus transforme você para que você possa habitar nesse mundo perfeito que o Pai está preparando para o seu. Venha a Cristo nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação. Para a igreja, eu gostaria de dizer que essas palavras são conforto para as nossas vidas. De maneira que nós devemos continuar vivendo seguros nesse mundo, sabendo que Deus preparou para nós um lugar glorioso e perfeito. Saiba que Deus preparou para mim e para você um lugar perfeito, um lugar glorioso, um lugar majestoso, onde a sua glória, o seu amor, encontrará as nossas vidas, encontrará cada um de nós. Igreja do Senhor, descanse no Senhor da igreja. O Senhor foi preparar lugar. Deus, o Pai, está preparando a eternidade. E o Espírito Santo está preparando você para habitar nesse lugar glorioso, lugar de bênção, onde não haverá mais choro, nem tristeza e nem ranger de dentes. Nós vamos orar nesse momento. Depois que eu orar, o pessoal do Ministério de Louvor vai estar adorando o nome do nosso Deus, que é bendito e maravilhoso, e nós estaremos encerrando mais essa live. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, suplicamos a Tua infinita graça, amor, bondade e misericórdia mais uma vez nessa noite. Que o Teu amor que um dia alcançou os nossos corações possam transbordar as nossas vidas. De maneira que possamos continuar nos sentindo seguros, mesmo em meio a todas essas dificuldades, com a certeza de que naquele dia glorioso não haverá mais um mal, não haverá mais separação, não haverá mais mistério, não haverá mais tristeza, angústia. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e nós habitaremos de maneira perfeita na Tua presença, todo sempre. Consola a Tua igreja, conforta o coração do Teu povo, que a Tua palavra continue alimentando as nossas vidas, de maneira que possamos estar firmes, em nada vacilantes, mas vivendo as nossas vidas de maneira que Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo. Mais uma vez, dai-nos, Senhor, uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar abreviando, Senhor, esses dias de sofrimento, se assim for a Tua vontade. E que o Senhor esteja usando, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, para que o Teu nome e o Teu reino sejam conhecidos por todos. Assim oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus.